cruz foi pago por meu Senhor Jesus. Ele ali morreu, seu sangue verteu, foi pra me salvar. O seu amor foi tão imenso, não há como explicar. Em minha vida, a sua vida irá reinar. Agradeço ao Senhor, porque da cruz olhou pra mim. Foi algo irresistível que em mim aconteceu. Só sei que não sou meu, mas Cristo é tudo em mim. E agora para Ele vou viver. Meu pecado na cruz foi pago por meu Senhor Jesus. Ele ali morreu, seu sangue verteu, foi pra me salvar. O seu amor foi tão imenso, não há como explicar. Em minha vida, a sua vida irá reinar. Agradeço ao Senhor, porque da cruz olhou pra mim. Foi algo irresistível que em mim aconteceu. Só sei que não sou meu, mas Ele é tudo em mim. E agora para Ele vou viver. E agora para Ele vou viver. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a esse momento em que estamos juntos aqui pela graça maravilhosa de Cristo, para juntos buscarmos ao nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, adorá-lo, receber da sua palavra e também termos de alguma maneira, ainda que distantes fisicamente uns dos outros, mas de maneira espiritual, termos comunhão uns com os outros, já que todos nós estamos voltados com a nossa mente, com o nosso coração, para o mesmo propósito, para o mesmo objetivo de adorarmos a Deus. Deus está aqui. Lembre-se do que diz a sua palavra. Ele é Deus de perto e é Deus de longe. Para Deus não existe nenhum espaço, nenhum tempo. Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Ele está aqui comigo, Ele está aí com você. E nele nós estamos todos juntos para a glória e para a honra do Senhor. Vamos orar nesse instante, queridos. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, é tão bom poder estar aqui agora para juntos adorarmos o Senhor, aprendermos da Tua palavra, para juntos, ó Deus, abrirmos a palavra do Senhor e recebermos o consolo, o conforto que só a palavra do Senhor pode trazer mediante a ação bendita do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Quero agradecer, Senhor, por me dar esta oportunidade de compartilhar com os meus irmãos
a palavra do Senhor e esse tempo juntos de oração. E peço que o Senhor venha abençoar a todos os que estão nos ouvindo agora e todos aqueles que ouvirão depois, ó Deus, esta palavra, esse tempo juntos aqui. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu quero ler para esse momento de abertura que nós sempre fazemos aqui da nossa live. Eu quero ler aqui no Salmo 119, versículos 25 a 29. A palavra de Deus diz assim: agora estou prostrado no pó. Preserva a minha vida conforme a tua promessa. A ti relatei os meus caminhos, e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. Faze-me discernir o propósito dos teus preceitos. Então meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me conforme a tua promessa. Desvia-me dos caminhos enganosos. Por tua graça, ensina-me a tua lei. Que assim estejam abertos os nossos corações na presença de Deus nesta manhã, para sermos corrigidos, exortados, para podermos rever os nossos caminhos, observando se os nossos caminhos estão de acordo com os caminhos do Senhor. E assim todos juntos, todos nós, possamos nos voltar de todo o coração para o nosso Deus. Você sabe que muitas vezes, como diz a palavra do Senhor, há caminhos que ao homem parece direito, mas no final não são caminhos bons. Então, nós precisamos sempre ouvir a palavra de Deus, a direção que o Espírito Santo nos dá para andarmos pelo caminho correto do Senhor. Aliás, o nosso tema de hoje vai ser exatamente esse, o caminho para a igreja andar. É o estudo que nós traremos hoje aos irmãos, baseados lá em 1 Coríntios, no capítulo 13. Mas antes do estudo, vamos louvar a Deus mais uma vez, preparando o nosso coração para receber a palavra do Senhor. E não só isso, depois do cântico, nós estaremos orando também em favor de algumas pessoas, como sempre o fazemos aqui, de alguns irmãos queridos, amigos nossos, que pedem as nossas orações e precisam das nossas orações também. Perto quero estar do Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. As circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
somente a ti, Jesus. Amém. Quero convidar você nesse instante a orar comigo por todos aqueles que necessitam de nossas orações. Quero relembrar de alguns nomes importantes aqui. Eu estou vendo aí a Cláudia, querida irmã lá de São Carlos, colocando a respeito da sua irmã, nossa irmãzinha Paula, que está internada, né? Ela tem um problema aí de esclerose sistêmica, está na UTI lá em São Carlos. Precisamos orar muito pela vida dela. Também estamos orando pela Suzy, minha cunhada, que mora lá em Bauru, que também está internada na UTI, no hospital lá em Bauru. Temos orado pela Cauane, aquela adolescente, pré-adolescente, com câncer, um câncer bastante agressivo. Temos orado pela vida dela também. Temos orado pela vida do reverendo Adilson, lá de Limeira, que também está internado na UTI. Estamos orando também pela vida do presbítero Anderson, que reside em uma cidade do interior do Espírito Santo, próximo à Vitória. Temos orado também pela vida dele. São pessoas que estão sofrendo muito, que precisam muito de nossas orações. Feche os seus olhos e, se você tiver mais alguém por quem você deve orar, mesmo que o nome não esteja aqui, mas ore nesse instante também. Vamos investir esse tempo em favor dos nossos irmãos que necessitam de nossas orações. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, apresentamos ao Senhor a vida da Suzy, da Cauane, da Paula, do reverendo Adilson, do presbítero Anderson e de tantos outros agora que são colocados, são mencionados pelos nossos irmãos na presença do Senhor. E clamamos pela vida deles, por essa luta que cada um deles está travando. Todos estes, ó Deus, estão nos hospitais, ó Deus querido. A maioria deles em UTI, em situação de risco, em situação grave. E clamamos ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da vida de cada um deles. Visita-os nesta manhã com poder, ó Deus, com o mesmo poder que ressuscitou ao nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Visita-os, ó Deus, ali com o poder do Teu Espírito Santo para renová-los, para restaurá-los, para levantá-los do leito de enfermidade e para curá-los, pois Tu tens poder para fazer tudo isso. Mas nós, submissos à Tua vontade, inclinados diante de Ti, não sabemos quais são os Teus caminhos e os Teus propósitos para a vida destes nossos amados. Por isso, Senhor, nós pedimos ao Senhor que seja feita a Tua vontade na vida deles. Oramos pela família de cada um dos nossos amados, para que o Senhor também estenda as mãos, trazendo consolo espiritual, trazendo paz ao coração de toda a família, renovando a fé de nossos amados irmãos no Senhor, não permitindo, ó Deus, que eles venham desanimar diante dessa luta, ó Deus querido, e qual seja a resposta do Senhor, que cada um dos nossos irmãos continue firme, sempre olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, que tudo lhe entregamos, agradecidos, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos então, queridos, para o nosso estudo e pedimos agora a bênção de Deus sobre nossas vidas, nossa mente, o nosso coração, já que todos nós estamos aqui com o mesmo propósito de aprendermos da palavra do Senhor. Eu sou o primeiro sempre nesse sentido, que estou aqui para aprender. Eu quero aprender para servir melhor os meus irmãos, para servir melhor ao Senhor da minha vida. E eu espero que também este seja o seu objetivo e o seu propósito. Antes de entrarmos no texto propriamente dito de 1 Coríntios 13, já deixe ali a sua Bíblia aberta. Eu quero fazer uma introdução aqui a todos nós para começarmos a refletir juntos sobre aquilo que queremos trazer aos irmãos. Existem muitas críticas em relação à igreja. Existem até movimentos
como por exemplo, o movimento de desigrejados, pessoas que não querem se identificar com denominação nenhuma ou com estruturas institucionais, denominacionais, pessoas que se dizem decepcionadas e desiludidas com a igreja institucional, com a organização da igreja, que preferem se reunir com outras pessoas de maneira espontânea para lerem a Bíblia e orar em qualquer outro lugar que não seja um templo constituído por uma organização religiosa e denominacional. Existem muitos métodos adotados por inúmeras denominações com o propósito de adaptarem a igreja às realidades do mundo atual, tentando responder de alguma maneira às demandas que o nosso tempo tem exigido das igrejas. Existem também igrejas que são marcadas por ênfases em ministérios específicos. Algumas que têm a ênfase no ensino e na pregação da palavra, outras na música, outras em missões e evangelismo e ainda outras em ação social. O meu objetivo aqui, eu quero deixar bem claro para todos nós, não é fazer uma avaliação desse ou daquele movimento em especial, não é também fazer uma crítica a essa ou aquela estrutura ou denominação religiosa, ou mesmo uma crítica a esse ou aquele método adotado por alguma denominação com o propósito de alcançar vidas e responder às necessidades das pessoas. Até porque críticas existem aos montes, né? Então, não é o meu objetivo engrossar a fila, fazendo críticas a tudo isso. Não, de jeito nenhum. Mas eu quero dizer a você, eu quero começar com uma pergunta. Quando você pensa em igreja, o que lhe vem à mente? Igreja, o que lhe vem à mente? Eu quero convidar você a não pensar de maneira crítica, de maneira negativa, a deixar de lado suas experiências talvez amargas em relação à igreja, ou mesmo aos seus ideais em relação à igreja, e de maneira bíblica, mesmo que o seu conhecimento da Bíblia não seja tão extenso, tão vasto, mas eu pergunto a você, o que é que lhe vem à mente quando você pensa em igreja? Eu peço também a gentileza de cada um de nós que não pensemos em alguns movimentos que se utilizam muitas vezes do nome igreja com outros propósitos que não são nada bíblicos, nada cristãos. Eu sei que eles existem, mas eu peço a você que pense só sobre igreja mesmo, no sentido lato do nome e do conceito bíblico e sem preconceitos. O que é que lhe vem à mente, então, quando você pensa em relação à igreja? Eu vou tentar expressar aqui o que eu penso, antes de ler o texto bíblico, tá bom? Eu vou tentar aqui expressar em algumas palavras o que me vem à mente. Não com palavras rebuscadas, tá bom? Com conceitos profundos, teológicos, mas aqui eu quero pensar como qualquer pessoa comum, qualquer pessoa que tem um conhecimento médio, mediano, mesmo mais simples que seja, eu quero pensar aqui. E pense o que eu vou dizer aqui, nesse instante, se você se identifica em alguma coisa com aquilo que eu vou dizer, se você pensa alguma coisa semelhante àquilo que eu direi a você, tá bom? Eu vejo, por exemplo, a igreja como um ajuntamento que promove relação entre pessoas. Será que você também pensa assim? Pessoas que se reúnem, por exemplo, em torno de propósitos comuns, como, por exemplo, prestar culto a Deus, ler e aprender da Bíblia,
orar, louvar a Deus, ter comunhão umas com as outras, praticar atos de amor para com o próximo. Será que você se identifica com estas questões? Você também pensa em igreja como um lugar, não só um lugar, mas como uma relação de pessoas que têm esses mesmos objetivos? Eu penso em igreja como uma comunidade de pessoas de todos os tipos de classes sociais que foram alcançadas por uma mensagem comum, a mensagem do Evangelho. E todas essas pessoas, sem exceção, estão passando por um processo de aprendizado e transformação, cujo alvo é serem como Jesus Cristo. Então eu penso em tudo isso. Será que você também pensa assim? Mas agora é que vem a questão. Será que todas as pessoas que fazem parte de uma igreja são maduras o suficiente para praticarem e compreenderem, ou vou inverter aqui, para compreenderem e praticarem o que estão aprendendo ali? Será que todas as pessoas já alcançaram essa maturidade, têm esse entendimento comum? Então eu quero ler com você agora 1 Coríntios capítulo 13, tá bom? É o texto da nossa meditação de hoje. Depois de fazer toda essa introdução, vamos aqui ver o 1 Coríntios 13. Acompanha aí. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente, está dizendo o apóstolo Paulo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Glórias a Deus. Queridos, então eu quero fazer um estudo de caso aqui sobre a questão relativa à igreja. Pensando nesta igreja especificamente, que é uma igreja que está na Bíblia, uma igreja que o apóstolo Paulo destinou 2 cartas, são as suas 2 maiores cartas, né? Então, pensando nesta igreja e trazendo para nós, tirando a partir do ensino do apóstolo Paulo, do Espírito Santo através do apóstolo Paulo, desta igreja específica de Corinto, alguns ensinamentos aqui, levando-nos a refletir sobre esta questão da igreja, o que nós pensamos sobre igreja. Então, a primeira questão aqui, antes de entrarmos no texto propriamente dito, como era a igreja de Corinto? Essa igreja para a qual o apóstolo Paulo enviou essa carta que nós temos aqui. Era uma igreja que reunia um grupo de pessoas, era um grupo de pessoas que estavam reunidos ali com o mesmo propósito de cultuar a Deus,
Era uma igreja que reunia em si mesma várias classes diferentes de pessoas. Será que esta igreja tinha problemas? Eu não sei quantos já leram a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu não vou perguntar nem da segunda carta, tá? Mas eu quero pensar com você na primeira carta, que é a carta que nós estamos vendo agora aqui. Para aqueles que leram e já conhecem, sabem o que eu vou falar. Se você ainda não leu, eu quero desafiar você a ler a carta de Paulo aos Coríntios, para que você se aprofunde um pouco mais, para entender um pouco mais da realidade que eu estou lhe dizendo aqui. Eu vou citar algumas questões importantes da carta. Nos capítulos 1 a 3, o apóstolo Paulo ele vai apresentar que havia divisões dentro desta igreja. Era uma igreja, mas havia divisões dentro dela, pessoas divididas, grupos dentro da igreja. Paulo chega a dizer assim, que alguns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Então tinha grupos divididos ali, distintos dentro da igreja. Isso mostra que essa igreja não era uma igreja, nós podemos dizer assim, uma igreja que era unida, era uma igreja que tinha uma comunhão sólida. Nos capítulos 5 e 6, Paulo vai tratar aqui sobre que esta igreja apresentava um grave quadro de imoralidade ali no meio dela. Imoralidade, o que vai nos falar que esta igreja não era uma igreja que tinha os seus problemas em relação aos pecados totalmente resolvido. Não era uma igreja daquelas igrejas que a gente olha e fala assim, puxa, como esses irmãos são santos. Não era uma coisa assim aos olhos humanos, né? Nos capítulos 8 e 10, Paulo vai tratar a respeito da questão da idolatria, que havia ali problemas ainda dentro da igreja, devido ao orgulho de alguns irmãos, que tinham umas questões que envolvia a idolatria que também não estavam bastante resolvidas na mente destes amados irmãos. No capítulo 11, por exemplo, ele vai tratar de um outro tema importante, que era o problema em relação à participação e compreensão daqueles irmãos quanto à Santa Ceia. A Santa Ceia. Paulo traz uma palavra pesada àqueles irmãos, porque a Santa Ceia deveria ser um momento de reflexão, de abandono de pecados, um momento em que a igreja pudesse refletir sobre a sua unidade, mas a igreja estava tendo problemas sérios em relação à questão da ceia, né? E mesmo durante a ceia, ainda em lugar de corrigirem-se na questão da falta de unidade, a falta de unidade ficava ainda mais evidenciada. No capítulo 12, ele vai tratar de problemas em relação à compreensão dos dons espirituais. Que os dons espirituais são capacidades do Espírito Santo que são concedidas à igreja para a edificação de todo o corpo de Cristo, com o propósito de servirmos o corpo de Cristo, né? Para que o corpo de Cristo funcione, tenha uma dinâmica muito mais viva e melhor, que promova a unidade da igreja. E ele vai mostrar ali a falta de compreensão destes irmãos. Eles achavam que quem tinha o dom X ou Y era mais crente, mais espiritual do que o outro. Uma infantilidade total. No capítulo 14, ele vai corrigir outra questão que havia nesta igreja, que era a desorganização que havia no culto. E ele vai tratar sobre isso também. No capítulo 15, ele trata de dificuldades em relação à compreensão do ensino sobre a ressurreição de Jesus Cristo, e não só sobre o ensino, mas de dúvidas que havia ainda na mente de alguns irmãos sobre a realidade da ressurreição de Jesus Cristo, uma doutrina fundamental do cristianismo bíblico. Então observem que havia dificuldades sociais, morais, espirituais, doutrinárias e comportamentais dentro daquela igreja. A minha pergunta a você: você frequentaria uma igreja assim? Ou você falaria, não, eu vou procurar uma igreja melhor? Agora, o que essas coisas elas nos revelam?
Elas revelam que o fato de existirem problemas tão sérios como os problemas encontrados na igreja de Corinto não desqualificou aquele grupo para que fossem considerados igreja. Se você observar no capítulo 1, versículo 2, logo no início da carta, como Paulo se dirige àqueles irmãos, ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto. Ele não diz aos desqualificados que estão em Corinto, aos carnais que estão em Corinto. Até depois ele vai falar da carnalidade da igreja, da infantilidade da igreja, ele vai tratar de tudo isso. Mas a primeira palavra com a qual ele se dirige à igreja é igreja. A igreja de Deus que está em Corinto. Isso nos faz pensar que o que qualifica uma igreja para ser igreja não é o que nós pensamos sobre ela, mas é a obra de Jesus Cristo em favor dela. E não a nossa própria obra, não é o que nós fazemos pela igreja que torna a igreja igreja, mas é o que Cristo fez por ela. No capítulo 1, ainda no versículo 2, já li o início, quando Paulo fala a igreja de Deus que está em Corinto, ele continua dizendo assim: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Então, olha como Paulo se dirige àqueles irmãos. Ele não se dirige, primeiramente, com o propósito de julgar e de condenar aqueles irmãos, de olhar como quem está de fora simplesmente, ainda que como líder, né? Que ele vai ter que tratar dos problemas da igreja, e ele vai tratar desses problemas. Ele não faz vistas cegas, não coloca panos quentes, não. Ele vai tratar desses problemas, mas ao mesmo tempo ele consegue ver a obra de Cristo já começou na vida daqueles irmãos. Ele conseguia ver também, perceber na vida daqueles irmãos que o Espírito de Deus também estava trabalhando ali. Havia muitas coisas desorganizadas, muitos problemas a serem resolvidos, mas isso não desqualificava aquela igreja para ser igreja e nem a obra de Jesus Cristo já iniciada na vida daqueles irmãos. Paulo, ele tinha aquela visão que eu acredito que todos nós devemos ter como cristãos, que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É a obra de Jesus pelo pecador que qualifica o pecador a se tornar membro da igreja, e não a obra do próprio pecador. Por quê? Porque nós não somos salvos pelas nossas obras. Não é isso que a Bíblia Sagrada nos ensina? O próprio apóstolo Paulo vai falar ali em Efésios, no capítulo 2, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, nós não somos salvos pelas nossas obras, nós não estamos na igreja porque nós somos gente boa, porque nós fazemos as coisas certinhas, porque senão nós iríamos dizer que a igreja é um clube de moralistas. A igreja não é isso. A igreja é o corpo de Cristo. É uma comunidade de pecadores que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo e estão passando por um processo de transformação, onde o Espírito Santo de Deus está trabalhando na vida destas pessoas. E há algumas pessoas que têm um coração mais quebrantado, e há outras pessoas que, mesmo estando dentro da igreja, são pessoas que têm um coração mais endurecido, né? São pessoas que não são fáceis às vezes, mas na realidade estão ali. E nós precisamos entender esse processo todo do Senhor. E nós não estamos ali na igreja para julgar o trabalho do Senhor. Nós estamos ali para cooperar com o trabalho do Senhor. Então, no capítulo 1, versículos 28 a 31 aí de Coríntios, olha o que o apóstolo Paulo fala sobre estas pessoas que faziam parte da igreja de Corinto. Ele diz assim: ele escolheu, no caso Jesus Cristo, ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são,
para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele, de Jesus Cristo, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, a igreja é uma obra de Cristo. Se eu julgo a igreja, eu estou julgando a obra de Cristo. Então, a minha atitude em relação à igreja e à obra de Cristo deve ser uma atitude de humildade diante do Senhor. Porque eu não conheço totalmente os caminhos do Senhor. Eu não conheço como Deus age. Eu não sou capaz, até porque o meu juízo, ele é um juízo muitas vezes ali defeituoso, exatamente porque é influenciado por uma visão nem sempre motivada por um raciocínio puro, limpo, motivado para a glória e para a honra do Senhor. Muitas vezes eu corro risco de avaliar as coisas, como nós vamos ver, eu corro risco de avaliar baseado na minha própria moralidade. E isso muitas vezes pode me impedir de olhar e ver a obra que o Senhor Jesus Cristo está fazendo. E em lugar de eu me tornar um cooperador com a obra do Senhor Jesus Cristo, eu acabo sendo uma pedra de tropeço para esta obra. Eu acabo me colocando como alguém que está ali para criticar a obra, mas Deus não me chamou para ser um crítico da obra. Deus me chamou para ser um cooperador. Mais uma vez eu digo, não é para que eu feche os olhos e fale, eu não estou vendo nada. Não, 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 não. Nós enxergamos sim, mas aquilo que enxergamos deve nos levar a uma reação diferente como cristãos, como a reação que nós veremos aqui no apóstolo Paulo. Agora eu pergunto, será que essa igreja era a igreja dos sonhos do apóstolo Paulo? Lógico que não. Você acha que o apóstolo Paulo sonhava com uma igreja cheia de problemas de moralidade, com uma igreja dividida, com uma igreja onde pessoas estavam ali desunidas, com uma igreja que não conseguia compreender algumas doutrinas básicas da fé cristã? Lógico que não. Lógico que não. Mas sabe qual é uma das virtudes centrais na vida de um discípulo do Senhor Jesus Cristo? É a perseverança. A perseverança em crer na obra do Senhor, em crer no próprio Senhor. E o maior exemplo de perseverança que nós temos na Bíblia é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ninguém é o maior exemplo do que ele. Jesus sofreu oposição. Ele andou com um grupo de discípulos que tinha grandes dificuldades de aprender. Ele sofreu com a falta de fé em relação ao seu próprio povo. Sofreu com a imaturidade de muitos que andavam com ele. Ele sofreu com a carnalidade de muita gente que estava ao seu redor. E não nos esqueçamos que ele foi traído por pelo menos um dos seus discípulos. Eu não vou aqui no caso de Judas, mas nem quero falar muito aqui no caso do apóstolo Pedro. E ele foi abandonado na sua hora de maior tribulação. Ele foi abandonado, basicamente, pela maioria dos seus discípulos. Mas Jesus perseverou. Perseverou. Como diz lá em João, no capítulo 13, um outro texto ali, né? Maravilhoso, que diz ali que, tendo amado os seus que estavam no mundo, ele os amou até o fim. Isso quer dizer, Jesus não desistiu da igreja, da sua igreja, dos seus discípulos, daqueles que o seguiam. E por quê? Porque ele os conhecia. Ele não nutria em seu próprio coração ideais em relação àquelas pessoas que não fossem
corretos, porque nós somos, às vezes, influenciados pelos nossos próprios ideais em relação à igreja. E por isso somos atrapalhados na questão da maneira como vemos o trabalho do Senhor, atrapalhados por nós mesmos. O apóstolo Paulo também fez o mesmo. Ele não desistiu daqueles irmãos da igreja de Corinto. Não desistiu. Ele ainda colocou para eles o seguinte, lá em 1 Coríntios 11:1, está escrito assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ora, quem está seguindo a Jesus Cristo tem que segui-lo com fé. Quem está seguindo a Jesus Cristo tem que ser perseverante e olhar firmemente para Jesus, para que possa conduzir outros no mesmo caminho. Aí está a questão central. Quando nós compreendemos quem éramos e o que Jesus Cristo fez por nós, a compreensão da vida, a compreensão em relação às pessoas, a compreensão em relação a nós mesmos, vai mudar completamente. Nós lutamos com o nosso próprio orgulho, que tenta nos colocar em posição de superioridade em relação aos outros. Todos nós lutamos com isso. Orgulho este que, em lugar de nos ensinar a amar sacrificialmente as pessoas por quem Jesus Cristo deu a sua vida e como Jesus Cristo fez, esse orgulho faz com que fiquemos vendo mais os defeitos, com os nossos olhos mais voltados para os defeitos, e olha que não faltam defeitos para serem observados, mas o orgulho nos torna míopes em relação à obra do Senhor Jesus Cristo. O orgulho que, sem percebermos ou admitirmos, pode usar a nossa língua e o nosso pensamento de maneira agressiva em relação àqueles por quem Cristo deu a sua vida, como se fôssemos melhores uns que outros. Paulo escreveu aos Coríntios, aliás, Paulo escreveu aos Efésios. Ele escreve assim: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E nós precisamos também aprender a amar a igreja como Cristo amou a igreja, porque nós mesmos somos parte desta igreja, somos membros desta igreja. Somos todos pecadores que nada mereciam, e apesar disso, fomos e temos sido amados por Jesus Cristo e chamados a andar por um novo caminho. Paulo chama esse caminho de caminho excelente. Eu passo a mostrar a vocês um caminho excelente. Ele vai dizer aqui em 1 Coríntios capítulo 13. O caminho, ele vai falar do caminho do amor. Mas não é de qualquer amor. Amor é uma palavra desgastada, né? Nos dias de hoje. Amor muitas vezes significa um sentimentozinho banalizado, egoísta, egocêntrico. Mas não é sobre este amor. Paulo está falando sobre o amor que foi revelado por Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Se você observar 1 Coríntios capítulo 2, Paulo vai tratar só sobre esse tema da cruz. E ele vai dizer que ele não quis ensinar outra coisa aos irmãos de Corinto, senão Cristo e esse crucificado. Crucificado. Ele está chamando a atenção dos irmãos de Corinto e a nossa atenção para que nós nos voltemos para a cruz do Senhor Jesus Cristo, para que reflitamos naquilo que aconteceu lá na cruz, o que Jesus Cristo fez ali e que ele fez por nós. Ali na cruz, Jesus Cristo recebeu o castigo que nós merecíamos. Ali na cruz, Jesus Cristo recebeu o peso da mão da justiça de Deus que nós merecíamos, porque a Bíblia deixa claro que nós merecíamos o juízo de Deus, nós merecíamos a ira de Deus e estávamos debaixo da ira de Deus,
Nós estávamos todos condenados ao inferno. Esse era o caminho que todos nós trilhávamos. E não havia nada que pudesse ser feito, nada que nós pudéssemos fazer pela nossa própria salvação. Porque a nossa condição era uma condição miserável. Era uma condição de gente que não merecia nada senão a condenação eterna. Mas Jesus foi para a cruz no nosso lugar. Ele se humilhou em nosso lugar para que nós pudéssemos receber a salvação e o perdão de Deus. E Ele nos perdoou apesar de todos os nossos pecados. E não somente isso, Ele foi capaz de estender os seus braços e nos receber, nos abraçar, nos acolher, apesar de nós mesmos, e fazer isso por nós como irmãos agora adotados na sua família. Ele nos convidou a fazermos parte da sua família. É esse amor que é descrito aqui dos versículos 4 a 7, que eu leio novamente. 1 Coríntios 13, 4 a 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, para andar nesse caminho, é preciso que compreendamos que existem muitas coisas, Paulo vai mostrar aqui para nós no capítulo 13, existem muitas coisas que, apesar de serem importantes, quando colocadas acima do amor, acabam nos desviando desse caminho e inviabilizando o próprio amor. Como dons espirituais, como conhecimento, como razão, como fé, até mesmo ações de caridade ou mesmo de martírio pessoal. Se fazemos essas coisas e acharmos que por fazê-las temos o direito de julgar ou de nos colocar acima dos outros que não fazem, é porque, por mais que falemos sobre o amor, o que mais nos falta é o amor. Não é interessante isso? O que mais nos falta é o amor. Se tem alguém que não nos julga, que poderia nos julgar e que não nos julga, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele não veio para nos julgar, Ele veio para nos salvar e nos acolheu em sua família. E todos nós estamos aprendendo juntos sobre esse amor. E quando nós crescemos nesse amor, o que é que acontece conosco? Nós somos muito mais tolerantes para com os nossos irmãos que falham. Há um hino maravilhoso na nossa igreja que fala: qual o adorno desta vida? É o amor, é o amor. E vai falando ali que o amor, ele não é maldizente, que o amor não se ufana, ele não se ensoberbece, que o amor trata com carinho as outras pessoas. O amor é diferenciado, o amor de Jesus Cristo. O amor de Jesus Cristo. Outra coisa que nós aprendemos aqui com Paulo, que ele nos ensina, é que todas as coisas que falamos ou fazemos serão peneiradas pelo amor da cruz, passarão pelo teste do amor. E tudo aquilo que, apesar de aos olhos humanos serem tão importantes, tão valorizados pelos seres humanos, se não tiverem sido feitas com amor, não valerão absolutamente nada. O amor, ele exalta a Cristo. E tudo que é feito sem amor, o amor da cruz, é uma tentativa de exaltação pessoal. Porque quando Cristo foi para a cruz, ele foi ali para a cruz por amor a nós. Mas quem foi capaz de reconhecer o amor de Cristo, o amor de Deus, quando Jesus Cristo foi para a cruz? Ninguém. Quando Jesus Cristo foi para a cruz, você se lembra do caminho que Jesus Cristo fez até chegar, saindo de Jerusalém e chegando até o Gólgota? O que aconteceu ali? As pessoas zombavam, outros choravam, mas não conseguiam se identificar com Jesus. Não conseguiam.
Tinha gente que cuspia nele, tinha gente que zombava dele, tinha gente que batia nele. E ele continuava indo para lá. Você consegue entender o que é o caminho do amor? Você consegue compreender isso? Jesus Cristo, em lugar dele deixar a cruz ali enquanto ele estava indo para lá, dele tirar a cruz das suas costas e jogar a cruz e começar a falar aqui: escuta aqui, o que eu estou fazendo é por vocês. Será que vocês não estão vendo que eu estou morrendo por vocês? Será que vocês não veem o que eu estou fazendo? O quanto eu estou me esforçando? O quanto eu estou me dedicando por vocês? Não, Jesus não fez isso. A Bíblia Sagrada diz que, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele foi para a cruz. Ele foi para lá. E ele diz que se nós queremos segui-lo, nós devemos tomar a cruz. Então segui-lo. Você percebe como há uma grande diferença? Se nós servimos a Cristo na igreja, pensando em receber um elogio pelo que fazemos, uma placa pelo que fazemos, se nós pensamos em desistir porque pessoas estão nos criticando, porque pessoas não estão compreendendo a grandeza do trabalho que estamos fazendo, é porque a compreensão nossa do amor de Cristo revelado na cruz ainda é deficiente. Mas Jesus Cristo, ele não está nos acusando por isso. Ele tem paciência conosco, ele tem muita paciência. Apesar de todo o sofrimento que nós lhe causamos, apesar de todas as dificuldades que nós tenhamos de compreender, ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós, assim como ele não desistiu do apóstolo Pedro depois de Pedro havê-lo negado. Ele também não desiste de nós. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte: que direito tenho eu, como pecador que sou, miserável, que fui salvo unicamente pela graça maravilhosa de Jesus Cristo, de desistir da igreja, de condenar os meus irmãos, de julgar os meus irmãos? Você observa como nós ainda estamos às vezes distantes, mas glórias ao Senhor Jesus Cristo que já nos colocou nesse caminho. Que nós possamos rever quando nós saímos de alguma maneira desse caminho e nos voltarmos para Ele de todo o nosso coração. Porque nós estamos na igreja para aprender a amar como Cristo nos amou. E Cristo nos amou de uma maneira tão perfeita que nós ainda amamos de maneira tão imperfeita que eu, pessoalmente, particularmente, muitas vezes me envergonho da fraqueza do meu amor, da carnalidade ainda presente no meu amor. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo é que o caminho do amor é um caminho estreito. Como eu estou dizendo aqui, é um caminho doloroso, porém é o único caminho que pode nos levar à maturidade espiritual, pois é o caminho que Jesus andou e deixou para que nós também andemos por ele. Andar por esse caminho é ter a certeza de que no final nós encontraremos a Jesus. É o único caminho, não existe outro caminho. Abandonar a igreja, nos colocar à parte da igreja, dizendo: olha, eu não concordo, é uma organização humana. Quantas vezes eu ouço isso? Lógico que a igreja é uma organização humana. Seria uma organização alienígena, né? Jesus salvou alienígenas, né? Jesus salvou gente humana. E gente humana faz parte da sua igreja. E quando nós olhamos para a Bíblia, parece que organização é um problema, né? Não, organização não é um problema. Existe organização na Bíblia. O apóstolo Paulo fala de eleição de presbíteros e de diáconos. A igreja lá em Atos dos Apóstolos se reuniu em concílio para tratar de problemas. Isso faz parte da igreja desde o início. Jesus chamou 12. Senão Jesus teria feito assim, aleatório, né? De qualquer jeito, vamos aqui, quem vir vem e tal, e deixa para lá. Jesus organizou a sua igreja a partir dos 12. No final, está lá em Apocalipse, os 12 estarão assentados ali em tronos. Existe organização.
Sim, a organização não é problema. Jesus mesmo, quando foi multiplicar os pães e os peixes, organizou aquele movimento de pessoas, aquela multidão, e mandou sentarem-se em grupos de 50 em 50, de 100 em 100, os organizou ali. O problema não está na organização, o problema está no ser humano. E o ser humano é o pecador que está sendo trabalhado pelo Senhor. Então, Paulo ele faz um alerta lá em Efésios, no capítulo 4, que não conseguir parar em nenhum lugar, não criar raízes, é correr o risco de ser levado por ventos de doutrinas, ele vai dizer, e permanecer na infância espiritual, ainda que a pessoa se ache muito madura. Muito madura. Por quê? Porque Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja, a pessoa que é o parâmetro, a pessoa que é o exemplo, a pessoa que é o alvo da maturidade, Jesus Cristo, ele nunca mudou. Ele não ficou também, não desistiu desses, esses apóstolos não deram certo, eu vou escolher outros. Você já imaginou se Jesus tivesse feito isso? Não ia sobrar ninguém nunca. Nunca. Ele escolheu aqueles 12 e foi com eles até o final, até mesmo com Judas. Só ali na hora da morte de Jesus Cristo é que Judas se retirou, né? Mas Jesus nunca abandonou ninguém no caminho e ele não desistiu de ninguém, foi até o final, né? Agora, quando nós ficamos mudando de um lugar para outro, porque eu não gostei disso, porque eu não gostei daquilo, sempre a gente vai encontrar coisas que a gente não gostou. Agora, você desiste do seu casamento? Tem gente que faz, né? Porque eu não gostei disso, não gostei daquilo. Você desiste de si mesmo? Tem gente que faz também. Tem gente que se suicida, né? E tem gente que se suicida espiritualmente. Eu não quero mais saber de igreja, porque igreja isso, igreja aquilo. Mas não é capaz, muitas vezes, de julgar-se a si mesmo. De ver, olha, eu sou uma pessoa que não oro, eu sou uma pessoa que oro pouco. Eu sou uma pessoa impaciente, eu sou uma pessoa mesquinha, eu sou uma pessoa orgulhosa. E sabe, você é parte da igreja. E você já imaginou quantas pessoas têm paciência com você? Você já imaginou quantas pessoas oram pela sua vida? Quantas pessoas que quando você está vindo, talvez pensem assim: ô Senhor, tem misericórdia de mim, o irmão fulano está vindo, me ajuda, Senhor, a lidar com ele com amor. Não me deixe dar patada nele a hora que ele chegar. É um irmão difícil, me ensina a lidar com ele. Não, nós queremos uma igreja onde todo mundo é perfeito, é santo, maravilhoso, chegou à plenitude. Só faltam nascer as asas nas costas, não é? Como todos anjos, já todos viraram anjos. Não, isso não existe. No versículo 12, Paulo compara a visão que temos das coisas como olhar através de um espelho. Através de um espelho. O espelho, na época do apóstolo Paulo, ainda não era como o espelho que nós temos hoje, que quando a gente olha, a gente vê exatamente a imagem ali. Ainda que tenha espelhos que deixam você um pouquinho mais gordo, todo mundo gosta daquele que deixa um pouquinho mais magro, né? Mas do mais gordo, não. Às vezes, né, você já foi naquelas casas de parques de diversões, onde a casa dos espelhos, né, que você fica largo, você fica comprido, Na época do apóstolo Paulo, os espelhos ainda não eram como os nossos espelhos de hoje, né, que mostram uma imagem mais clara. Ele mostrava a imagem um pouco distorcida da realidade, né? A pessoa se olhava, tal, ela até conseguia se enxergar, mas não era de uma maneira perfeita. Talvez até existissem em alguns lugares, mas onde Paulo estava, o espelho era assim. E a vida neste mundo como igreja é assim. Nem sempre nós conseguimos ver claramente o que precisa ser visto. As pessoas, as palavras podem tentar distorcer a realidade e nós corremos o risco de sermos enganados. Mas se olharmos para o que realmente importa, não a aparência, não o discurso eloquente, a capacidade retórica, as coisas que são feitas para que os outros vejam e nos aplaudam.
né? E a pergunta é exatamente essa: o que seria ver o que realmente importa? Preste atenção nessa pergunta. O que seria ver o que realmente importa? É se os atos, né? Se os atos foram feitos com amor, para a glória de Deus e comprometidos com a vontade revelada através de Jesus Cristo. Essa deveria ser a questão central. Eu estou fazendo as coisas por amor a Cristo, por amor aos meus irmãos. Eu estou me engajando, eu estou me envolvendo de coração com a igreja, com a obra do Senhor, né? É isso que mais importa. Nós vivemos num mundo cheio de especialistas, onde todos querem falar sobre tudo, onde o dinheiro é que coloca as pessoas em evidência, né? Onde isso é o que importa, onde pessoas são valorizadas pela aparência e não pelo simples fato de serem pessoas. Pessoas. É exatamente nesse contexto que somos chamados a ser igreja e andar pelo caminho do amor revelado na cruz do Calvário. Jesus Cristo disse em João, capítulo 13, ali nos versículos 34 e 35, ele vai dizer: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E ele diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então ele diz que o amor da igreja, o amor entre os cristãos tem que ser um amor diferenciado. O amor que vivenciamos como crentes em Cristo, que fazemos parte da mesma família da fé, tem que ser um amor diferenciado. Então, se tivermos este amor, o amor da cruz, se nós evidenciarmos este amor da cruz, as pessoas olharão para nós e conseguirão ver Jesus Cristo em nossa vida. Talvez essa seja a maior dificuldade das pessoas olharem hoje para nós e verem Cristo em nós como igreja. Eu quero concluir dizendo exatamente isso, pensando um pouquinho sobre isso. Pergunte a si mesmo: eu amo a igreja do Senhor Jesus Cristo? Eu que sou parte desta igreja, que sou membro desta igreja, eu amo a igreja de Cristo? Eu tenho tentado amar os meus irmãos, tenho procurado me corrigir, tenho procurado ver o que da obra de Jesus Cristo, o que ele fez por mim, para que eu seja uma pessoa mais humilde, mais amável, mais dócil, mais paciente, né? Mais tolerante. Eu tenho feito isso, ou eu tenho me preocupado só com conceitos, né? Conceitos da fé, conceitos elevados da fé, que me fazem até olhar para aquele irmãozinho mais simples, aquela pessoa mais simples que não consegue entender com profundidade doutrinas tão profundas das Escrituras, que eu às vezes até chego a tratá-lo com indiferença. Como é que eu vou conversar com esse irmão, pô? Esse irmão aqui não está no meu nível espiritual. Eu vou conversar com aquele lá, porque aquele lá lê os livros que eu leio. Aquele lá sim vai ter um nível de conversa intelectual, espiritual, que estará no meu nível. É muito triste isso, quando nós fazemos isso. Ou talvez você achar assim: a igreja está muito cheia de defeitos. A igreja está muito cheia de defeitos. Olha só, né? O que esses crentes estão fazendo? Então, eu vou sair da igreja, eu não vou mais me reunir, eu só vou me reunir com pessoas que pensam iguais a mim, pessoas que já chegaram no meu nível espiritual, de maturidade espiritual, porque essa gente, vou dizer aqui o que o Kiko dizia, né? Essa gentalha, né? Não serve para mim, não está no meu nível espiritual. Então, dali eu olhar e começar a dizer assim: porque os evangélicos, porque a igreja, porque você acha que o mundo vai entender essa mensagem de que jeito? Como as pessoas que estão fora
da igreja vão entender. Você acha que elas farão essa diferença que você faz? De jeito nenhum. Elas não farão essa diferença. A gente já tem visto isso. Não farão essa diferença. Aliás, só acentuaremos na mentalidade das pessoas do mundo o juízo que elas têm já formado sobre a igreja. E você lembra que Jesus Cristo disse em João no capítulo 15 que o mundo odeia a igreja? Que aqueles que estão contra a igreja sempre estarão contra a igreja? Não cabe a mim ou a você ou a cada um de nós fazermos isso. O que cabe a nós, sim, é enxergarmos os nossos defeitos, sim. Enxergarmos os nossos erros, sim. Mas antes de fazermos qualquer coisa, tomarmos a cruz. Tomarmos a cruz, como Jesus Cristo. E ir lá para a cruz e perguntar: Jesus, como o Senhor faria? Como o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu haja nessa situação? Eu não quero ser orgulhoso porque o Senhor não foi. Eu quero ser humilde como o Senhor. Eu quero ser manso como o Senhor. Eu quero ser paciente como o Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a ser igreja como o Senhor. Então, o que eu quero convidar você, agora que estou concluindo esse estudo, é fazer o que Jesus Cristo fez. É fazer o que o apóstolo Paulo fez. Não desistir da igreja. Não desistir dos irmãos. Não desistir. Porque, imagine só, Jesus Cristo não desistiu de nós. Paulo não desistiu da igreja de Corinto. Nós não podemos desistir uns dos outros. Jesus Cristo disse: eu nunca vou abandonar vocês. Jamais vos deixarei. Então, não o caminho que os filhos de Deus andam, o caminho para a igreja andar é o caminho sobremodo excelente. É um caminho que não nos permite olhar para trás. Quem põe as mãos no arado não pode olhar para trás. Tem que enfrentar as dificuldades. Às vezes o terreno vai ser pedregoso. Às vezes o terreno vai ser complicado. Mas nós não podemos olhar para trás. Nós precisamos colocar os nossos olhos em Cristo e seguirmos em frente e procurarmos cooperar para melhorar, para aperfeiçoar aquilo que está aos nossos olhos errados. Com humildade, com oração e com o coração e os olhos totalmente voltados para Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, queremos agradecer e louvar o Teu santo nome por tudo que o Senhor tem permitido aqui ouvirmos e falarmos. Eu peço que esta mensagem simples que hoje compartilhamos com os nossos irmãos nos ajude, ó Deus, ajude primeiramente a mim, a julgar a mim mesmo, a reconhecer os meus próprios erros, a reconhecer o meu próprio orgulho, a reconhecer, Senhor, que preciso, ó Deus, melhorar, preciso crescer espiritualmente, preciso amadurecer na maneira de ver as coisas, na maneira de agir, na maneira de falar, para que eu também possa ser uma bênção na vida dos meus irmãos e principalmente um instrumento do Teu amor na vida dos meus irmãos e da Tua igreja. Ó Senhor Jesus Cristo, molda-me, transforma-me. Aquilo que estiver incoerente com o Senhor, aquilo que estiver incoerente com o Teu ensino, corrige, Senhor, e transforma para a glória do Senhor. E abençoe toda a Tua igreja. Ensina-nos a amar a igreja como o Senhor a tem amado. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. Que Deus o abençoe. Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada por todo o planeta. Fique na paz. E aqueles que nos irão acompanhar, 7h estaremos com o nosso culto sendo transmitido na Segunda Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto. Um beijo a todos, que a paz do Senhor seja com você.